Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos iniciando, como sempre, nesse horário, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. Olha, Jesus Cristo foi um só, né? Uma única pessoa que veio a esse mundo mais ou menos 2000 anos atrás e, por meio dos seus ensinamentos e principalmente de sua morte e ressurreição, trouxe salvação à humanidade e inaugurou aquilo que a gente chama de cristianismo. Quando a gente olha para o cristianismo, nós percebemos facilmente que ele se divide em múltiplos ramos, né? Que também se subdividem, parece que desde o seu início. E isso para muita gente representa uma fraqueza. Afinal de contas, se Jesus é um só, o cristianismo não deveria ser um só? Todos os cristãos não deveriam pensar exatamente da mesma forma? Para complicar, se é que a gente pode dizer assim, o texto sagrado, que é a espinha dorsal da fé cristã, a Bíblia Sagrada, aceita por todos os cristãos, pelo menos os cristãos verdadeiros, né, genuínos, os que se declaram cristãos tementes a Deus, que creem em Jesus, que são ortodoxos, não pela denominação, mas enfim, que creem na doutrina do cristianismo, eles também variam nas interpretações da palavra de Deus. Existem inúmeras maneiras de se articular as doutrinas ligadas à Bíblia e muitas vezes essas maneiras são conflituosas entre si. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um interpreta o mesmo texto de uma forma, outro de outra, e por aí vai. Isso tudo faz com que muitas vezes a gente pense o seguinte: será que as múltiplas formas de se interpretar a Bíblia, somada aos múltiplos ramos do cristianismo, né, representam uma fraqueza para a fé cristã? Afinal de contas, se Jesus é um só e aquilo que ele ensinou é a verdade, todos nós não deveríamos pertencer a um único ramo ou uma única vertente e pensar da mesma maneira a palavra de Deus? Ou não é bem assim? Na verdade, essas múltiplas formas de servir a Deus por meio da fé cristã representam uma força, um vigor, representam o fato de que as pessoas não são iguais, né? E o corpo de Cristo é composto por partes completamente diferentes, mas que no todo fazem uma unidade. O que você pensa a respeito disso? Somos mais fracos por sermos tão divididos? Ou nessa multiplicidade de divisões é que reside a nossa força? Está no ar? Ou vejam só. Está conosco para discutir essa questão de hoje o diretor do Seminário Batista Nacional, né, e professor de hermenêutica bíblica, pastor Maurício Abreu de Carvalho. Paz e graça, pastor Maurício, tudo bem? Graça e paz, tudo bem. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Nós estamos em São Bernardo do Campo, na Rua Drauzio 670. A Igreja Evangélica Batista Nacional. Rua Drauzio é que bairro lá? Vila Pauliceia. Vila Pauliceia, São Bernardo do Campo. Perfeito. E o pastor Maurício, o Seminário Batista Nacional, que o senhor é o diretor, né? E onde o senhor dá aula de hermenêutica, entre outras coisas, fica em que endereço? Fica na Rua Lavradio, 424, na Barra Funda. Aliás, aqui próximo. E nós estamos lá para receber aqueles candidatos ao ministério, aqueles que desejam se preparar também para a obra do Senhor. Lá tem pastor e pastora ou só pastores, na Batista Nacional? Na Batista Nacional, parece que a denominação está num período de transição, porque a Batista aceita que a pastora seja em nível local, mas ainda não é reconhecida na ordem de ministros. Então parece-me que o próximo passo caminha nessa direção. Tem alunas? Tem alunas. Na verdade, o seminário
existe para preparar aqueles candidatos ao ministério, mas não somente ao ministério pastoral, né? Tem uma porção de outras Sim, coisas. Né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigado, pastor Maurício. Seja muito bem-vindo. Chegou o nosso segundo convidado, pastor Marcos Antônio da Silva, que é pastor do Templo Batista de Indianópolis e presidente de uma das instituições que representa as igrejas fundamentalistas aqui no Brasil. Pastor Marcos Antônio da Silva, seja muito bem-vindo. Paz e graça para o senhor. Terno novo? Irmão, é uma loucura. Hoje o trânsito parece que travou em todos os lugares hoje, aí. Né? Imagina. Hoje, né? Mas é um prazer estar aqui com os irmãos e poder, né, de alguma forma, debater um assunto tão importante e significativo para nós que somos cristãos, né? Com a ajuda de Deus vamos vencer essa batalha também, né? Pastor, a igreja, o Templo Batista de Indianópolis, ele tem quantos anos em São Paulo e o endereço dele? Inclusive nós vamos comemorar 46 anos, né? Olha que bênção. Puxa vida. Agora, no próximo fim de semana, né, dias 17, 18 e 19, e o nosso convite aqui para aqueles que querem celebrar conosco vai estar pregando em nossa igreja o pastor José Infante, da Primeira Igreja Batista Vitória da Conquista, e a nossa igreja fica no bairro de Moema, Alameda do Jurupis, 1270. E o nome, que eu nunca lembro, o nome da instituição que o senhor preside? Comunhão Batista Bíblica Nacional. Então, mas não pode confundir com a Batista Nacional, né, do pastor Maurício. A nacional a origem é o pastor Onéas Tonini, né? E a Comunhão Batista Bíblica, a origem dela é o movimento fundamentalismo 1915, que iniciou-se nos Estados Unidos, que originou as igrejas batistas regulares, independentes e as igrejas batistas bíblicas. Maravilha. Pastor Maurício, o senhor é professor de hermenêutica e diretor de um seminário. Obviamente há alunos lá que não são da denominação do senhor, né? Sim. Da Igreja Batista Nacional, que é a igreja fundada pelo pastor Onéas Tonini, que já está com 99 anos. 99? 99. Ano que vem, centenário. Se eu não me cuidar, eu vou e ele fica. Conhece o pastor Onéas Tonini? Não pessoalmente. Ele tem uma saúde, brincadeira, uma disposição terrível. É um vigor impressionante. Ele continua indo falar com os alunos? Continua. Esteve conosco na aula inaugural agora no segundo semestre. Nos acompanha todo sábado lá no seminário e na terça-feira na Igreja Batista do Povo. E ele continua bravo? Continua pregando. Não, bravo, quando a gente se aproxima dele, a gente percebe que ele não é tão bravo assim. Eu frequentei um pouquinho lá, né? Logo no início da Igreja Batista do Povo, mas ele era bravo. É mais o jeito, né? É aquele jeito italianão, assim, né? Então, pastor, como é que o senhor vê, na sua primeira fala, essa questão que a gente vai discutir hoje, né? O cristianismo é dividido em múltiplos ramos, existem várias interpretações da Bíblia. Isso é fraqueza ou não? Eu não quero ser relativista, mas eu poderia dizer que sim e não. Não porque, evidentemente, nós podemos ver que existe uma diversidade muito grande na nossa sociedade, no mundo, na humanidade, e a Bíblia, com a sua multiforme disposição, seus muitos textos, os vários aspectos doutrinários, acaba fazendo com que sejam contemplados esses vários grupos étnicos, essas várias culturas. Mas também nós podemos perceber que existe um aspecto de pecaminosidade, um aspecto de carnalidade no homem, que faz com que essas interpretações elas passem a justificar divisões. Então, evidentemente, nós temos muitas denominações evangélicas, muitas denominações cristãs. O pastor Robson Cavalcante, já falecido, ele dizia o seguinte, que Jesus Cristo, a princípio, tinha uma igreja, que depois passaram a ser 2, depois nós temos na Reforma Protestante 4 principais denominações, depois 8, e hoje nós temos 35 mil denominações evangélicas. Quer dizer, Jesus Cristo, ele veio vem para buscar uma noiva, mas agora nós vemos, desculpe a expressão, que existe um harém, são muitas noivas, né?
Mas o fato é que, essas diversas interpretações, elas podem justificar essa carnalidade, essa pecaminosidade que muitos têm para fundar as suas próprias denominações. Tem denominações que não justificam a sua existência, porque elas são semelhantes a tantas outras. A gente poderia diminuir bastante o número de denominações, mas infelizmente, por causa de questões de poder, conflitos pessoais, nós percebemos que existem muitas denominações que surgem desta forma. Agora, um exemplo bem prático em relação a essa questão da interpretação, que mostra como pode prejudicar ou acaba facilitando. Aquele texto em particular em que Jesus Cristo cospe no chão, faz um lodo com as mãos e passa nos olhos de um cego, e esse cego é curado. Por exemplo, existe um grupo aqui no Brasil que, a partir daquele texto, resolveu abrir uma igreja com esse nome, Igreja do Cuspe Santo. Então, o que a gente pode perceber? Esse texto foi mal utilizado, não justifica, por exemplo, ter uma denominação baseada nesse texto. As doutrinas, talvez, dessa denominação sejam semelhantes a outras denominações. Não precisava abrir uma denominação utilizando como justificativa esse texto. Mas, no entanto, essa mesma passagem, conta-se que foi pregada por um missionário num grupo indígena e que serviu de abertura para que o evangelho pudesse chegar a esse povo. Porque o pajé, ou o xamã da tribo, tinha por costume também cuspir no chão para buscar a cura de enfermos. E quando eles viram isso no texto bíblico, eles perceberam que jamais um xamã, jamais um pajé tinha feito isso, e isso serviu para que o evangelho pudesse entrar nessa cultura, num texto que é um texto complicado para nós nos dias de hoje. Olha que legal, eu não sabia dessa história. Vamos ouvir agora o pastor Marcos Antônio da Silva, que também é batista, mas de uma vertente diferente, mais conservadora, né? Ele que é pastor do Templo Batista de Indianópolis e ligado à Igreja Batista Bíblica. É assim, né? Isso. Muito bom. Pastor, a mesma pergunta. O tema de hoje trata da multiplicação dos ramos do cristianismo e também das interpretações da Bíblia. Isso representa fraqueza para a fé cristã? Nós podemos olhar na história, e a história nos ensina muito sobre o momento que nós estamos passando no Brasil e também em outros lugares. Por exemplo, hoje, os dados estatísticos, por exemplo, da Europa, e a maior parte da Europa, que viveu isso que hoje nós estamos vivendo, que foi a multiplicação de denominações e grupos. Hoje, os dados, por exemplo, na Inglaterra, França, Alemanha, mostram que o cristianismo hoje está representado por um índice de 5%, neste que outrora foi um berço de missionários e foi uma força para o cristianismo. Tanto é que o que se fala hoje na Europa é que eles estão vivendo o momento ou a época pós-cristã. E o cristianismo hoje tem sobrevivido à custa da imigração de outros lugares, como da África e outros lugares. Então, e nós sabemos historicamente a grande divisão que houve da Inglaterra, os puritanos, não é, dos protestantes, e a migração para a Europa. E o próprio Senhor Jesus, enquanto aqui na terra, o que ele afirmou? Que todo reino dividido, certamente ele não prospera. Então, na própria fala de Jesus Cristo, já se tem esta preocupação. Na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, a sua maior ênfase foi orar pela unidade. Agora, muitas coisas têm contribuído para que não exista essa unidade. Uma delas é a falta, muitas vezes, de humildade, a falta de longanimidade, a falta, muitas vezes, de uma visão bíblica de reconhecer a palavra de Deus como única regra de fé e ordem, mas que, sobretudo, o que tem mais produzido nos nossos dias essa multiplicação de igrejas é que nós temos uma igreja se aproximando mais da sociedade. E a sociedade é uma sociedade de um pluralismo de ideias e de pensamentos,
que redundou hoje naquilo que nós chamamos, temos uma igreja para cada tipo de pessoa, uma igreja para cada gosto, ou seja, nós temos uma inversão. Ao invés da pessoa se identificar com Deus, acaba Deus tendo que se identificar com as pessoas. Estou falando isso com respeito à igreja. Então, ao invés da pessoa se identificar com a igreja tende a se identificar com as pessoas. Então, isso tem cooperado, como o irmão estava citando. Então, a pessoa muitas vezes entende uma doutrina ou um versículo e algumas pessoas são simpáticas a ela naquele entendimento, então se formam em torno dela. Então tem a igreja para isso, tem a igreja para aquilo, tem a igreja que aceita isso, tem a igreja que aceita aquilo. Quando na realidade na igreja primitiva havia sim muitos pensamentos e havia uma unidade muitas vezes em muitas coisas. Houve o primeiro concílio de Jerusalém que refletia uma diversidade de pensamentos, mas que a igreja sempre se unia para discutir sobre isso e permanecer unida. Então a igreja conviveu com o livro de 1 João, que foi escrito para combater uma influência do gnosticismo que estava vindo sobre a igreja. Sempre a igreja lutou para preservar a unidade. E hoje nós vemos que a igreja não tem lutado para preservar a unidade nos moldes da igreja primitiva. Há sim uma busca de unidade por aquilo que nós chamamos ecumenismo, ou seja, não importa o que você crê, não importa o que você entende, então vamos estar juntos porque temos algo em comum, uma fé em Deus. E nós sabemos que esta fé em Deus não é comum quando os valores não são comuns. Então essa unidade acaba não existindo e ela não se concretizando. Muito bem. E você aí de casa vai entrar no site www.vejamsó.com.br e votar na nossa enquete. Em sua opinião, os múltiplos ramos do cristianismo são uma fraqueza? Pergunta direta. Sua opinião. Sim, são uma fraqueza. Que é isso? Tínhamos que ser um grupo só e está acabado. Segunda resposta, não. O corpo não tem vários membros? Os membros não são diferentes? A mão não tem como se confundir, por exemplo, com a perna. Então, por isso que tem muitos ramos. Mas o corpo é um só. Os membros são muitos. Terceira resposta, não sei. Votou. E você pode ganhar, olha que hoje é o dia do sorteio do kit Jô Rezende. Todo mundo que participou ao longo da semana está concorrendo e você também pode concorrer. Entra no site www.vejamsó.com.br, vai lá, vota na enquete e você pode ganhar o sorteio de hoje, tá? Muito bem, esse é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e mandando um ósculo santo para o Valmir Lima Caetano. Ele mora em Aracaju, lá em Sergipe, e ele entrou no site do programa e mandou a sugestão do tema de hoje, que foi pautado, né? Essa pergunta quem fez foi ele, na sugestão, e por isso vai ganhar esse presentão aqui da produção do programa Vejam Só. Reflexões sobre os Salmos, o mais recente livro do pastor Marcelo, deixa eu mostrar aqui, Marcelo de Oliveira, que vira e mexe está aqui no programa. Ele é um especialista nas questões do Antigo Testamento, judaísmo e tal. Olha o site dele aí, davarelohim.com.br. Ele que é um hebraísta, né? Até o site dele acho que é Glória ao Senhor, Davar Elohim, não tenho certeza. E é um livro sobre os Salmos. Você que é pregador, que faz meditações, escreve boletim, etc., é um livro muito útil para você sobre isso. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Reflexões sobre os Salmos, do pastor Marcelo de Oliveira. Tá aí. Obrigado, Valmir. E se você de casa quer ganhar um presente como esse, siga o exemplo do Valmir. Basta entrar no site vejamsó.com.br, ou se você preferir, tem também no Twitter, @programa Vejam Só, ou no Facebook, /programa Vejam Só. Todas estas plataformas eletrônicas estão à sua disposição para você mandar críticas, fazer sugestões, sugerir temas, sugerir convidados. A sua sugestão sendo acolhida e o tema ou o convidado pautado,
você ganha, sem sorteio, sem nada, o presente da produção do Vejam Só, como o Valmir acabou de ganhar. E olha só a bênção de hoje. Como nós vamos sortear o kit Jô Rezende hoje, o pastor Marcos trouxe, ele que é... O senhor é diretor da Sociedade Trinitariana? Sou vice-presidente. Vice-presidente da Sociedade Bíblica Trinitariana. Ele trouxe essa Bíblia lindíssima, lindíssima, para a gente sortear junto. Então a pessoa vai ganhar o kit Jô Rezende, né? Kit Jô, olha só, com índice, beira dourada, né? Capa maravilhosa. Tá muito bonita essa Bíblia, gostosa, almofadada, uma bênção. Agora o mais importante é o conteúdo, né? É a bênção maior. É a bênção maior. Então você vai ganhar o kit Jô Rezende para tratar do cabelo e vai ganhar a Bíblia para tratar da alma e do espírito, tá bom? Linda essa Bíblia aqui. Muito obrigado, pastor. Agradeça lá a Sociedade Bíblica Trinitariana. Então, já que eu falei da Bíblia Trinitariana, deixa eu perguntar para o pastor Maurício, que é professor de hermenêutica. As versões da Bíblia, por serem diferentes, hoje no Brasil nós temos inúmeras versões. Sim. Até bem pouco tempo atrás havia duas só, né? As duas de Almeida. E a revista, a Bíblia do Texto da Fiel é também Almeida, não é? É, todos, a base, vamos dizer, a referência é Almeida. Almeida. Então, havia só as duas versões de Almeida. Duas ou três se considerar a Almeida Fiel diferente da Almeida Corrigida. Hoje não. Hoje nós temos uma infinidade de Bíblias, de versões da Bíblia. E Bíblias de estudo, então, eu não consigo nem enumerar. Não sei se alguém já fez essa pesquisa de quantas Bíblias de estudo existem em português do Brasil. Isso é uma fraqueza também, na sua opinião, pastor? Eu vejo da seguinte forma. Desde o início da igreja, nós vamos ter algumas linhas de interpretação bíblicas. Nós temos, por exemplo, a escola de Alexandria, que era uma escola onde se fazia uma hermenêutica, uma interpretação que era mais alegórica, mais simbólica. Temos também, no mesmo período, na igreja pós-apostólica, a escola de Antioquia, que buscava uma interpretação mais gramatical histórica. Antioquia? Antioquia. Ela buscava ser fiel mais ao texto bíblico. Dava uma interpretação mais literal das escrituras sagradas do que, por exemplo, a escola de Alexandria, que alçava voos mais simbólicos. E de lá para cá, desde percorrendo toda a história do cristianismo, nós vamos ter essas linhas, elas às vezes se misturando. Temos a linha de Agostinho também, que passa a ser a ênfase mais romana também, ele é mais eclético, ele mistura essas tendências, né? E a gente vai ter uma interpretação que, dentro do cristianismo, como por exemplo a interpretação católica romana, vamos ter uma interpretação que é a interpretação protestante, que sempre privilegiou, a partir de Lutero, a partir de Calvino, uma interpretação mais gramatical histórica. Então o protestantismo sempre levou em alta conta o texto bíblico. Então essas traduções que são mais fiéis ao texto bíblico, que são traduções que buscam interpretar o texto bíblico de uma forma mais gramatical, né, do que propriamente dinâmica, elas são mais apreciadas no protestantismo por causa disso. Porque a gente tem algumas traduções, por exemplo, em que são traduções dinâmicas, que procuram contextualizar o texto bíblico para a nossa cultura. Essas traduções, eu vejo que elas são até interessantes como consulta, para que a gente possa analisar um texto, entender um pouco melhor como é que se aplicaria nos dias de hoje. Mas a ideal, né, o protestantismo sempre privilegiou traduções que fossem literais, boas traduções. Então a gente tem Almeida, tem a própria Trinitariana faz um trabalho excelente, né? A Sociedade Bíblica, são traduções que buscam, né, o texto bíblico na sua literalidade. Eu creio que essa tradição protestante ela deve ser mantida, né, porque afinal de contas a gente sempre prezou, né, pelo texto bíblico, pela
pela integridade do texto bíblico. Então, bom, eu até me assustei o senhor aí, né, quando a produção me avisou pelo ponto eletrônico que eu esqueci de chamar a chamada. A chamada não, a matéria. Esqueci de chamar a matéria. Sim. A gente vai assistir a matéria já, mas eu já vou pôr em pauta, porque eu quero ouvir também o pastor Marcos, ele que é diretor de uma sociedade bíblica, né? Porque, a tradução da Bíblia, ela tem de ser exata, a mais exata possível. Eu tenho em casa uma tradução que toda vez que eu consulto, me dá sono, de tão chata que ela e que muito gramatical e tal, que é a Bíblia de Jerusalém. Sim. Que os protestantes, boa parte deles, detesta porque teve uma boa parcela de colaboração dos católicos apostólicos romanos. Então, será que a exatidão do texto realmente é o que a gente quer? Vamos assistir a matéria e na volta a gente discute isso. Não há nenhuma dúvida que, diante de tantas ramificações do cristianismo e várias interpretações bíblicas, torna-se difícil saber qual o melhor caminho a seguir. O cristianismo se difundiu grandemente pela Ásia, Europa e África. Segundo a história, a religião cresceu tanto que no ano de 303, o imperador Constantino concedeu aos cristãos liberdade de culto e em 392 foi considerada a religião oficial do Império Romano. Passou-se o tempo e surgiram então os chamados ramos do cristianismo, como o protestantismo, o catolicismo e a Igreja Ortodoxa. Não é novidade que aspectos diferentes e singulares representam cada um deles, porém, de maneira universal, pode-se afirmar que os adeptos ao cristianismo creem na existência de um Deus, Criador do universo, de Jesus Cristo, elemento central da religião, considerado redentor da humanidade e da vida após a morte. Outra questão colocada em pauta frequentemente são as diversas interpretações das Escrituras Sagradas. Segundo o trecho presente no livro de Efésios, existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas por que tantas dúvidas são geradas? Segundo estudiosos, existem alguns motivos para a grande divergência de crenças entre aqueles que estudam a Bíblia, como, por exemplo, a incredulidade, a falta de preparação, a ignorância da palavra e os ensinamentos, o egoísmo e também o orgulho. Os múltiplos ramos do cristianismo e as várias interpretações da Bíblia representam fraqueza para a fé cristã? Isso é o que discute o Vejam Só desta noite. Legal. Então, pastor Marcos Antônio da Silva, ele, além de pastor, né, ele é vice-presidente de uma sociedade bíblica já com bastante tempo aqui no Brasil. É trinitariana no Brasil tem quantos anos? Cerca de 50, agora não sei precisar, é um bom tempo. Tempo para chuchu, né? Vamos ver, 40 anos precisamente. Com certeza, um pouco mais que isso. Então, pastor, como é que o senhor vê essa multiplicidade de versões da Bíblia em português, incluindo as Bíblias de estudo? A gente sabe historicamente, e às vezes as informações muitas vezes não chegam aos pastores, não chegam às igrejas, e isso é uma deficiência dos nossos seminários que formam esses pastores. Mas todo esse conflito, não é, linguístico e de traduções, ele começa quando? Como o pastor citou, nós temos lá a escola de Alexandria, a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, uma escola que surge defendendo uma visão doutrinária diferentemente daquela que de Antioquia defendia. De Alexandria originou-se o que nós temos nos nossos dias atuais, que é a testemunha de Jeová, que vem da origem de Alexandria, essa distorção. E Antioquia, que foi os cristãos que preservaram a palavra, não é? E foi eles que influenciaram grandemente a reforma do século XV, século XVI. Então,
Tudo isso surge no século XIX com a descoberta do texto crítico, que foi descoberto esse manuscrito, que tinha uma data antiga, que foi reconhecido o seu valor pela sua antiguidade, mas que os estudos mostram que era um manuscrito de não boa qualidade, por isso ele foi desprezado, porque até então os cristãos de Antioquia tinham um grande zelo pela preservação da sua palavra, estabeleceram normas muito rigorosas para que esta Bíblia fosse preservada, copiada e recopiada, coisa que o manuscrito do texto crítico, ele encontra várias rasuras, várias omissões de alguns versículos, mas não de uma forma que a gente fala assim, nossa, o texto crítico é uma verdadeira aberração. Nós vamos ver no Novo Testamento, nos Evangelhos, cerca de 5% do seu conteúdo total, existe uma diferença entre o texto crítico e o texto receptus, que era o texto que veio de Antioquia, foi o texto que a Igreja da Reforma abraçou no século XVI, e esse texto crítico surge no século XIX. Então, a partir desse texto é que os tradutores começaram a olhar para o texto crítico e aproveitar-se dele, surgindo então a revista e corrigida, a revista e atualizada. O que são essas versões? Não são uma visão diferente de tradução, mas é uma inserção de um manuscrito diferente daquele que, no caso, João Ferreira de Almeida usou. João Ferreira de Almeida não usa o texto crítico para a tradução, ele usa receptos e massoréticos, porém, surge o texto crítico e agora os tradutores modernos começam a usar esse texto, essa base de tradução para publicar as Bíblias que nós temos. Então, dali começa a divergência. Então, a divergência começa com o surgimento do texto crítico. Depois do texto crítico, surge agora as técnicas de tradução, que é equivalência formal, equivalência dinâmica, a paráfrase e que é a literal. Não é? Então, existem 4 formas de se traduzir. E porque existem 4 formas de se traduzir, você vai ter 4 traduções diferentes. Ou mais. Vamos dizer assim, existe o mesclar dessas traduções. Certo. Então, o primeiro problema, o uso do texto crítico, que veio agora alterar a base que, no caso, o João Ferreira de Almeida usou. Agora, quando nós vemos esse surgimento das diversas técnicas de tradução, ela se preocupa com quem? Ela se preocupa com quem vai ler a Bíblia. Então, preocupado em quem vai ler a Bíblia, por exemplo, surge a tradução paráfrase, que é a Bíblia na linguagem de hoje, que não é uma tradução, é uma paráfrase, ou seja, nas minhas palavras, deixa eu dizer para você o que eu entendo disso aqui. Né? E surge a equivalência dinâmica, que é, deixa eu dizer de uma forma mais atualizada, sobre o pensamento. Então, é uma tradução que também inclui o pensamento do texto e não a tradução da palavra. E tem a equivalência formal, que ela se preocupa não com o leitor, ela se preocupa com o escritor. Ela procura ser fiel a quem escreveu a Bíblia. Então, a equivalência formal, ela se preocupa em ser fiel à revelação, aquilo que foi dado, enquanto que a dinâmica e a paráfrase, ela se preocupa em quem vai ler, em procurar facilitar a sua leitura. Então, nossa discussão sempre vai entender isso. Não é que isso não vai levar ninguém para o céu, vai condenar as pessoas ao inferno, mas muitas vezes quando a tradução envolve não só a palavra, mas o pensamento, isso vai incluir a pessoa que está traduzindo. E nós entendemos que as pessoas podem falhar na sua interpretação de pensamento. Por isso, equivalência formal. Agora, a equivalência formal é diferente da tradução literal. Agora, a tradução literal é como traduzir do inglês para o português. Você não tem uma harmonia gramatical. Então, se você traduzir do receptus ou massoréticos de uma forma literal, você vai ter a frase, mas ela não tem uma harmonia gramatical. A equivalência formal, o que ela faz? Ela insere artigos para dar uma harmonia gramatical. Né? Então, é só um objetivo de dar uma harmonia, para não ficar aquela tradução
muitas vezes sem uma clareza, né? Tem como dar um exemplo, pastor? Nos textos que nós temos, por exemplo, na tradução da Bíblia que nós usamos, a trinitariana, deixa eu pegar aqui o segundo olhos, né? O segundo olhos. Então, por exemplo, vamos observar um texto mais conhecido dos irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 19. Se fôssemos fazer uma tradução literal, o texto seria assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Qual que é o texto que o senhor está lendo? Não, é o 5,19 não. Mateus, desculpa, 6,19. Mateus 6,19. Susto, pastor! Aí a nossa Bíblia está até errada, né? 6,19. Pode repetir, pastor. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Você fazendo uma tradução a partir do texto receptus, você vai perceber que o que ele quer informar aqui exige que se coloque a palavra tudo, para dar sentido àquilo que a fala do grego quer passar. Então, se complementa. Então, se põe lá, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, né? Dando a visão clara do sentido da palavra, porque não tem no português uma palavra que se identifica totalmente com a original do grego. Por então, isso que está em itálico? Por isso que está em itálico. Toda vez que aparece o itálico, significa esta palavra não está na base, no texto original. Ela foi inserida aqui para dar o sentido que o texto, não o sentido, o valor que a palavra tem no grego. O valor que a palavra tem no grego. Você vai ver em outros textos, mesmo aqui dentro desse capítulo mesmo, você vai ver muitas outras situações que aparecem assim, olha, o verso 18, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai que em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Você vai ver a palavra está, que teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, que está oculto o sentido da palavra do grego. Então, por isso, a palavra está, porque não existe uma palavra no português que reflita o pensamento total do grego. Então, você inclui a palavra para dar o sentido original da palavra. Certo. Então, agora, na tradução dinâmica, que é, por exemplo, a NVI usa, ela não se preocupa em fazer uma tradução formal, literal. Ela se preocupa muitas vezes quando a palavra é uma palavra que não é usada de uma forma comum, ela procura traduzir o pensamento que está por trás daquela palavra. Por quê? Porque a palavra que nós temos no português, ela não é uma palavra usada no cotidiano. Por exemplo, a palavra concupiscência. Na NVI ela não vai usar esta palavra, ela vai usar muitas vezes os desejos da carne, a inclinação da carne. Agora, qual é o problema? O problema é que, quando eu digo os desejos da carne ou a inclinação da carne, eu estou empobrecendo o termo que ali está representado. Porque concupiscência não é só inclinação, mas também desejo natural da carne. Então, uma palavra que compreende vários pensamentos. E quando você traduz da forma dinâmica, você procura traduzir de uma forma que você entenda, mas um pensamento e não necessariamente o sentido total e pleno que a palavra representa. Deixa eu perguntar para o pastor Maurício, que é professor de hermenêutica, se ele concorda com o senhor, né, em última análise, porque então, se o pastor Marcos está certo, a gente não poderia alterar jamais, nós deveríamos usar o mesmo vocabulário de Almeida do século XVII, para não trocar as palavras. O senhor vê como prejuízo trocar a palavra concupiscência, por exemplo? Que eu só encontro na Bíblia, desde que eu sou criança. Nunca vi ninguém
ninguém no mundo usar a palavra concupiscência que não estivesse lendo a Bíblia. Opróbrio também, né? Pior ainda. Existem vários termos que realmente não se utilizam mais no cotidiano, né? Mas eu creio que não foi propriamente isso que o pastor Marcos disse. Eu sei, mas eu tenho que pôr pimenta no debate. Na verdade, a gente percebe, né, que, por exemplo, a minha avó, a Bíblia dela, se utilizava ainda a palavra psalmos. Né? A minha também. Então, os termos do português arcaico, né, eram utilizados, né? Então, existe sim uma atualização e é necessário que haja uma atualização, né? E isso é inevitável. Nós não somos, por exemplo, islâmicos, né? O islamismo faz com que a pessoa aprenda o árabe para que possa ler o Alcorão. Então, o Alcorão é lido no árabe. Não existem traduções, ou melhor, as traduções, elas não são seguidas, né, nos edifícios religiosos islâmicos, pelos seus líderes religiosos. É necessário aprender o árabe, né, para que mantenha-se, né, essa ideia, né, de fidelidade ao texto escrito, né? Que o catolicismo, durante séculos, defendeu através do latim. Mas isso fere, né, a ideia de que o Evangelho deve ser levado a todas as nações. A própria Bíblia, né, na forma como foi construída, nós temos o Antigo Testamento, que é em hebraico e algumas porções aramaico, e no Novo Testamento a Bíblia é escrita em grego, num grego comum, um grego koiné, para que esse Evangelho pudesse ser espalhado para todos os lugares, todas as regiões. Então, o espírito do Evangelho é que o Evangelho possa entrar nas culturas, seja traduzido para as escrituras, para todos os povos. O próprio Senhor Jesus também, ele sendo Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele falou de maneira que nós pudéssemos entender, né? Eu vejo que a necessidade que nós temos é encontrar esse equilíbrio, de que a gente, na tradução, a gente se aproxime ao máximo do significado dos originais que nós temos, no grego e no hebraico. Então, por isso é que os seminários teológicos têm essa preocupação de formar pessoas que possam voltar ao texto bíblico, porque essa tendência de se diluir a mensagem do Evangelho é muito grande. Então, há necessidade de que existam pessoas preparadas para que possam voltar para o significado original. Esse significado original, sim, pode se perder, pode se diluir. A gente pode ter traduções ou paráfrases, né, que nos afastam do sentido original do texto em algumas doutrinas, em alguns aspectos que são fundamentais das Escrituras. Isso pode ocorrer e pode acontecer. E até também existe um aspecto ideológico. Você já tem Bíblias que são traduções que, por exemplo, favorecem um tipo de teologia. Por exemplo, a teologia feminista. Então, eu vou, para atender uma demanda do feminismo, não colocar, por exemplo, Deus apenas escrito no masculino, mas Deus sempre escrito no masculino e no feminino. Ora, isso vai contra o texto escrito, vai contra o espírito das Escrituras Sagradas. A gente está obedecendo uma ideologia, uma teologia, para que o texto bíblico seja atraente, né, para um grupo ou uma demanda social. Então, há necessidade de que nós nos aproximemos dos originais no grego e no hebraico, e cada geração vai procurar os textos, as palavras mais significativas, mais exatas possível, para que esses textos possam ser traduzidos. E a gente fala assim, não é? Nenhuma tradução ela é perfeita. Nenhuma? Nenhuma. Por isso ela sempre está sendo corrigida, melhorada, porque o estudo vai levando você a procurar corresponder a palavra no original com uma palavra a ser traduzida. Então, muitas vezes você descobre, não, essa palavra não é a que melhor reflete. Então, de tempos em tempos, você vai ter correções na tradução. Agora, o que a gente pode observar, e você tem que ir para o intervalo, qual é a preocupação? A fala de Jesus, a verdade liberta. Somente a verdade liberta. Então, nós temos que conhecer esta verdade. Inclui-se a fidelidade na tradução
como um elemento importante para a descoberta da verdade. Então, cabe ao expositor da palavra, ele expor na dimensão que assim ela requer, o texto, e não o tradutor. Então, cabe a mim, como expositor, conhecer o grego, conhecer o hebraico, conhecer, vamos dizer, a cultura judaica, conhecer todos os aspectos históricos, né, geográficos, para que eu possa ser um bom intérprete da palavra. Não cabe ao tradutor ter esse serviço, porque a visão que se tem é que se alguém lesse a linguagem de hoje, mais facilmente se converteria. Isso não é verdade, porque o discernimento sempre será espiritual, no sentido de o que leva-nos à salvação. Você pode ter um discernimento gramatical e não ter discernimento espiritual. E a gente sabe muito bem que a história tem comprovado, por exemplo, os gideões que usam o texto fiel, que é o texto tradicional, tem N testemunhos de pessoas que se converteram lendo a Bíblia tradicional. E graças a Deus, porque a Bíblia tem poder em si mesmo, né? E o poder vem da ação do Espírito revelando estas verdades. Mas aí, né? Aí também não vale. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdade eficaz, e quando o Espírito Santo age, o cara pode ler até a versão de uma seita que ele vai encontrar a verdade. Depois ele muda. Depois ele muda. Eu vou para o intervalo e ele já volta para brigar com o senhor. Pode ficar sossegado. Muito bem. Deixa eu pôr aqui a questão. Claro, o pastor Marcos, ele é diretor da Sociedade Bíblica Trinitariana, que foi criada para defender a manutenção do textos receptos nas traduções. E o termo mesmo, Sociedade Trinitariana, ela vem fortalecer ou defender a doutrina da Trindade, que na época da fundação da instituição estava sendo discutida, né? Então, o que nós podemos perceber, pastor, é aquilo que nós estamos discutindo assim, tudo isso hoje se tornou um ambiente de tantas anuências que hoje, para você falar da fé, a fé simples em Jesus Cristo, você tem que justificar para a pessoa porque você está certo e os outros estão errados. Você quase tem que fazer um tratado teológico para que esta pessoa possa aceitar a sua argumentação. Por quê? Toda essa, vamos dizer assim, essa proliferação de pensamentos faz com que gere um descrédito. Eu estava, certa vez, ouvindo de uma pessoa católica. Ele diz, é interessante, o catolicismo, apesar de ser catolicismo, ele tem se mantido unido através dos séculos. Agora, o cristianismo, que se propõe, vamos dizer, se apresenta como aquele detentor da verdade, nem vocês mesmos conseguem se unir em torno desta verdade. E como hoje no nosso dia, a pessoa diz, olha, essa é a verdade. Fala, por que essa é a verdade e aquela não é, e aquela não é, e aquela não é? Porque há uma diversidade tão grande de verdades que hoje nós não temos dificuldade, né? E hoje você vê que se requer muito mais de um pastor do que se requeria antes. Por isso que o pastor tem que estudar muito, né? Nós vemos de um tempo que o pastor falava e a sua voz era recebida como autoridade. Hoje, o pastor fala e eu não estou dizendo que não deveria sempre ser assim, mas não existe mais a autoridade inquestionável. Não. Essa autoridade é questionável. E muitas vezes ele prega e lá no final, quando ele está cumprimentando o irmão, ele diz, olha, eu não concordo com aquilo que o senhor disse lá no seu sermão. Né? Existe uma proliferação, e muitas vezes positiva e negativa, porque o que existe na internet não necessariamente é verdade, e muitas pessoas se apropriam disso como verdades e passam a combater ou discutir aquilo que se tem apresentado. Então, nós vivemos um momento de uma crise de autoridade. Então, mas aí é que entra, eu acredito que uma das disciplinas centrais da teologia, do curso teológico, é a hermenêutica. Sim. Porque você vai ensinar como se interpretar de forma sadia as Sagradas Escrituras.
A hermenêutica tem sido tratada dessa forma nas escolas ou ela fica lá como uma das disciplinas do primeiro ano e depois ninguém lembra mais dela? Não deveria ser tratada como uma disciplina menor, muito pelo contrário, né? A gente tem que entender que se nós temos a Bíblia como o nosso fundamento, nós precisamos avaliar todas as teologias que existem que buscam explicar as Escrituras. Então, por exemplo, existe um mercado de ideias, existe N teologias que foram produzidas a partir da filosofia, a partir do pensamento da época, do espírito da época, a partir de entendimentos particulares. E a gente tem que fazer uma avaliação. Essas teologias, elas nos ajudam ou elas nos afastam das Escrituras Sagradas? A hermenêutica, ela vai trabalhar justamente isso. Ela vai procurar fazer com que hajam parâmetros de análise dessas teologias para avaliá-las segundo a sua integridade em relação ao texto escrito. Então, o que a gente pode dizer, pelo menos assim, rapidamente, né, para que a gente entenda. Qual que é a validade da teologia? Uma teologia é válida se ela procura analisar a Bíblia como um todo, se ela respeita a Bíblia como um todo, e a sua teologia alcança as pessoas também de todos os lugares. Então, por exemplo, se nós temos uma teologia que enfatiza alguns pontos das Escrituras em detrimento de outros, então, essa teologia, ela é falha. Se nós temos uma teologia também que ela funciona apenas em um país e não funciona em outro, também é uma teologia falha. Então, a hermenêutica vai nos ajudar a traçar esses parâmetros, né, que serão a base de uma teologia. O cristianismo, e nesse aspecto a gente tem toda a tradição histórica para que a gente possa nos basearmos, que a gente possa se basear, porque a gente percebe, né, que essa discussão da Bíblia e da teologia, ela vem desde o início. Então, nós temos os concílios de cristandade, nós temos os textos dos mestres medievais, existem os textos dos reformadores, existem as confissões de fé das várias denominações, que nos ajudam também a entender aquilo que é essencial doutrinariamente nas Escrituras Sagradas daquilo que é secundário. Então, nesta história, nessa trajetória de 2000 anos do cristianismo, nós conseguimos perceber, através da análise de vários teólogos, de que existe um centro, existe um cerne da fé cristã, né? E nós que somos descendentes da Reforma, nós que somos protestantes, somos evangélicos, nós temos, a partir da Reforma Protestante também, na sua ênfase nas Escrituras Sagradas, essa fundamentação que nós temos e que nos faz sermos cristãos, evangélicos, com a mesma confissão. Para simplificar um pouco mais, né, essa questão, que pode parecer um pouco etérea, né? Existe aquilo que é essencial, aquilo que é secundário, dentro das doutrinas cristãs. Por exemplo, o que nos aproxima como evangélicos são doutrinas centrais como a crença nas Escrituras Sagradas como palavra de Deus, a crença na Trindade, a crença em Jesus Cristo, na sua humanidade e divindade, na salvação através do seu sacrifício, a crença na segunda volta de Cristo Jesus, a crença no Espírito Santo que regenera o pecador, que guia o cristão, né, e que dota com o fruto do Espírito, a crença na igreja como o corpo de Cristo, a crença no céu e no inferno, né, como realidades espirituais que existirão, né, para aqueles que seguem a Cristo estarão eternamente salvos, aqueles que não estarão alheios e perdidos. Então existe um cerne da fé, né, que é a nossa confissão de fé. E existem aspectos doutrinários que nos dividem como denominação. O Olson tem uma divisão que eu acho muito interessante. Ele divide as doutrinas bíblicas entre dogmas, doutrinas e opiniões. Então, por exemplo,
aquilo que se refere a dogmas, se eu sou contrário, eu não sou cristão. Então, se eu não creio na Trindade, eu não posso ser chamado de cristão. Se eu não creio que Jesus Cristo é Deus e homem, eu não posso ser chamado de cristão. Agora, as doutrinas, você tem as disputas entre as denominações. São entendimentos diferentes de alguns textos, que não há consenso. Então, por exemplo, eu creio que Jesus Cristo vai, na sua segunda vinda, ele voltará antes do milênio. Então, eu sou um pré-milenista. Outro, analisando outros textos, diz, não, eu creio que será depois do milênio. Então, eu sou um pós-milenista. E por aí afora. No caso até das duas convenções, né, a Convenção Batista Nacional, que é renovada, e a Convenção Batista bíblica, né, que tem um caráter fundamentalista. Os batistas renovados creem no batismo no Espírito Santo como uma realidade distinta do novo nascimento. Os batistas bíblicos creem, né, que o batismo no Espírito Santo se dá no novo nascimento, né? Então, essa divisão até entre as denominações se dá por uma questão secundária. Mas, por exemplo, eu entendo e creio que o pastor Marcos, ele é cristão, porque no cerne do cristianismo, ele acredita como eu acredito. E algumas doutrinas mudam. E ainda mais. E tem opinião agora. Tem opinião. Por exemplo, existe um cristão que pode chegar e ler um texto bíblico, vendo que Jesus Cristo, ele bebia vinho, ele diz, eu posso beber vinho. E o outro cristão diz, não, é errado beber vinho, porque existe toda uma ideologia a favor da bebida, existe o problema do alcoolismo, então é importante que nós cristãos evangélicos não bebamos. Isso é uma opinião, que você pode fundamentar a partir de exemplos bíblicos, mas você não pode colocar como essencial da fé, como dogma. O problema é esse. Mas quando você pega uma opinião e transforma num dogma. Mas agora, essa divisão, é claro, ela não é uma divisão tão fácil, né, de ser estabelecida. Tanto é que as denominações estão aí para mostrar, algumas denominações enfatizam um aspecto doutrinário como dogma. Mas aí é que entra a questão da ênfase, que muitas vezes o pessoal fala assim, vocês se dividem muito, como o senhor mesmo mencionou. Mas eu creio que, da minha análise, de uma forma mais abrangente, eu creio que aonde se divide hoje é no objetivo da religiosidade, no objetivo do cristianismo. À luz da palavra de Deus, o grande propósito da Bíblia Sagrada foi restabelecer a comunhão do homem com Deus, a partir da restauração do seu caráter. Então, a ênfase do cristianismo, segundo a palavra de Deus, é que o homem escolheu um caminho errado e agora, através de Cristo, o homem é reconduzido ao propósito que Deus teve quando o criou, que é para a sua glória. E nós entendemos que é para a sua glória quando ele reflete essa grandeza, essa pureza, essa beleza de Deus. Então, o grande propósito da palavra de Deus é levar o homem a essa comunhão plena, que nós temos, então, por exemplo, os movimentos de avivamento que houveram através do século. Quando se deu o avivamento? O avivamento não foi um movimento emocional, não foi um movimento intelectual, não foi um movimento filosófico, mas foi um movimento que procurou trazer a pessoa novamente à simplicidade da palavra, que era, na realidade, levar o homem à transformação de vida, a uma transformação de caráter. O que nós vemos no nosso dia, e isto é que é preocupante, é que as várias linhas de pensamentos, elas estão existindo porque o objetivo está sendo distorcido. Então, por exemplo, teologia da libertação, teologia vamos dizer, teologia feminista, teologia da prosperidade, eles trocaram o foco, que é transformação de vida, para muitas vezes a satisfação física, para muitas vezes o sucesso financeiro. Então nós perdemos o foco e dessa forma abrimos o Evangelho. Então eu digo assim que no mundo capitalista a igreja se rendeu ao capitalismo e adotou uma filosofia
capitalista. De mercado. Então, e aí a igreja se tornou mais mercadológica do que espiritual, no sentido levando o cristão àquilo que é o propósito de Deus, que comunhão se dá a partir de valores identificados. Então, é por isso que muitas vezes eu falo assim, nós brigamos tanto por, será que sou salvo pela graça, ou é determinada a minha salvação, quando na realidade o que nós devíamos estar pensando é, a minha vida corresponde com aquilo que é o propósito de Deus quando Ele me criou. Então nós vemos que hoje também não é só esse é um dos lados. O outro lado está naquele que é a briga eterna dos valores, que é o alegorismo e o literalismo da palavra. Hoje existem algumas escolas que estão novamente inserindo a visão alegórica na teologia. E aí nem a questão da hermenêutica. Eu quase tive um assíncope num programa. Os valores que são colocados como elementos, porque nós sabemos que a boa hermenêutica vai exigir que você considere o momento histórico, o momento geográfico, a cultura em que a fala se deu, a pessoa que falou. Então há um estudo de tudo aquilo que envolve a fala para que nós venhamos descobrir o que foi dito, a verdade que foi dito, para que nós tragamos a aplicação para os nossos dias. Agora, o que é a teologia moderna? Ela altera esses elementos que nós consideramos como pontuais. Por exemplo, eu soube e ouvi de um grande pregador, que por questão de ética a gente não vai mencionar o nome, mas que ele afirmou que a questão de adultérios naquilo que Coríntios propõe é uma questão cultural e não dogmática, e não doutrinária. Então, que tudo aquilo que foi dito pela palavra de Deus era só uma forma de organização social e não um determinismo moral. Então, quando você diz que algo é folclórico, que algo é simplesmente cultural, então a Bíblia deixa de ser uma verdade eterna para ser um livro de diversidade cultural. Quando você altera o elemento, você altera existem aspectos culturais, por exemplo, a questão do véu. Sim. Né? Que óbvio, talvez a nossa falha como expositores da Bíblia seja, não, o véu era uma questão cultural, Paulo está tentando evitar que a igreja seja alvo de um tremendo escândalo. Tá bom. Mas então vamos contextualizar. Como é que eu aplico isso hoje? Fazendo as irmãs usarem o véu? Não. Mas fazendo com que o símbolo... O que o véu representava para aquelas irmãs? Que elas estavam sob a autoridade de alguém e elas tinham compromisso com alguém. Sim. Na nossa cultura, o que é que isso... Como é que isso é... Se dá autoridade. Feito. Mas nós vamos ver que os maiores conflitos, eles não estão na área dos mandamentos. Ninguém vai discutir, não matarás. Não matarás, não matarás. Não terás outros deuses. Não furtarás. Então, ali são mandamentos. Aonde estão os grandes conflitos? É os princípios. Por exemplo, vamos falar do princípio. Então, se tinha um modelo que veio lá do Jardim do Éden, o modelo de vestimenta, por exemplo. Né, que era túnica, e esse modelo, ele persistiu por muitos anos, e depois que Israel foi espalhado pelas nações, os judeus perderam um pouco dessa cultura de vestimenta, e muitos vieram de outras nações e trouxeram consigo a cultura que eles assimilaram. Mas, por exemplo, hoje, durante muito tempo a igreja discutiu saia ou calça. Então, calça é do diabo, saia é a vestimenta do céu. Então, nós discutimos modelos e deixamos de insistir nos valores. Quais são os valores? Modéstia, pudor, diferenciação. Então, hoje, existem igrejas com saia, igrejas com calça, mas muitas vezes, muitas dessas se afastaram do princípio do pudor, da modéstia. Então, a sensualidade está presente, a indecência está presente, e se discutiu muito. Então, isso que eu falo. Essas discussões enfraquecem nesse sentido, que a gente se afasta do verdadeiro sentido e propósito. Onde estão essas? Na área dos princípios. Desculpe, Heber. Pode falar. Na questão hermenêutica, né, existe um propósito para a Bíblia. O propósito da Bíblia é tornar-nos sábios para a salvação
em Cristo Jesus. A Bíblia, ela tem que ser vista nesse sentido, porque são 66 livros. Então, se nós desconstruirmos, analisarmos a Bíblia, né, de uma maneira totalmente aleatória, né, multifacetada, a gente vai se perder. E os próprios reformadores também analisavam dessa forma. O sentido da Bíblia a gente tem que ler a Bíblia de uma maneira cristocêntrica. Aí a gente vai conseguir ligar desde Gênesis até Apocalipse toda a Bíblia como tendo um sentido. Porque se a gente tirar esse sentido da Bíblia, a Bíblia vira simplesmente justificativa para se fazer qualquer coisa. Exatamente. Inclusive até poligamia, você pode chegar e pegar textos fora do contexto, você faz qualquer coisa. Então há necessidade de Jesus Cristo ser o padrão. E quando Jesus Cristo é o padrão, por exemplo, quando a gente fala a respeito da questão da prosperidade, a gente tem que analisar como é que Cristo trabalhou a questão do dinheiro. E não pegar, por exemplo, isoladamente um texto do Antigo ou do Novo Testamento sobre dinheiro e formar uma doutrina. Então, Cristo é o padrão. A maneira de relacionamento, a maneira como ele se portou, a maneira como ele pregou o Evangelho é o nosso padrão. Então, a partir de Cristo é que a gente olha as Escrituras Sagradas. É isso que a Bíblia diz. E sobretudo nisso, quando a gente fala de Cristo, a gente nota como uma coisa interessante. Eu creio que a sabedoria de Deus se revelou nisso. Jesus nunca, não vou usar a palavra nunca, mas o relato bíblico não se preocupou em criar um ritualismo, por exemplo, para a cura. Sim, ele cospe no chão, ele manda se lavar, ele cura à distância, ele não cria um modelo para... E a gente entende o padrão. Que esta é uma preocupação, que é para não criar na realidade um ritualismo e não nos ensinar o poder que há nele. Então eu falo assim, é como a gente fala, não é que nós não acreditamos na prosperidade, nós acreditamos na prosperidade. Não é que nós não devemos crer que Deus não tem o poder de curar. Deus tem o poder de curar. Mas, biblicamente, nós cremos que a prosperidade é resultante, não é objetivo. Ela é resultado. Como também a cura, ela está relacionada dentro de um propósito. Houve vários doentes, nem todos foram curados, mas os que foram curados tinham em si um propósito para o qual o Senhor manifestou o seu poder a eles. Então, hoje Deus pode curar, lógico. Hoje Deus pode nos fazer prósperos. Agora, nossa ênfase é essa? Pois é. Não é essa. E o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer aos meus queridos pastores, pastor Maurício Abreu de Carvalho, da Igreja Batista Nacional, ele que é diretor do Seminário Bíblico, o Seminário Batista Nacional. Obrigado por ter estado aqui. E também ao pastor Marcos Antônio da Silva, pastor do Templo Batista em Indianópolis e vice-presidente da Associação... vice-presidente da Sociedade Bíblica Trinitariana. Sociedade Bíblica Trinitariana e presidente da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Comunhão Batista. Fica aqui só retificando. Dia 16, 17 e 18, o Templo Batista está celebrando 46 anos de existência. Vamos ter o pastor Infante e o tema é convidativo. O Messias está voltando. Você está preparado? Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.